Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 8, semana 3. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o texto jornalístico. Vamos à leitura inicial. Caro ou cara estudante, nesta semana você vai ativar sua habilidade leitora para perceber as intenções de persuasão e convencimento no percurso do texto. Você vai identificar as escolhas do produtor do texto para ativar no leitor os sentidos que o levem à tomada de decisões. Apresentação. O texto abaixo se caracteriza pela sua função apelativa. Isto quer dizer que o texto constitui de posicionamento de autoridades entrevistadas para persuadir e convencer o leitor a adotar ou modificar comportamentos. Tratando-se de texto vinculado na mídia jornalística, cujo assunto apresenta posicionamentos de fisioterapeutas que reforçam os argumentos do redator. Então, aqui nós temos o texto que está em folha uol.com.br e, nesse caso, temos parte desse texto na página 9. Mas antes de vermos tudo isso, vamos recordar o que é uma notícia e o que é um editorial para que você então entenda o texto jornalístico. Nós temos inicialmente aqui que a notícia ela é caracterizada pela linguagem direta e formal. Tem caráter informativo e é escrito de forma impessoal, frequentemente fazendo uso da terceira pessoa. O que quer dizer isso? Então, a notícia traz o fato que aconteceu, certo? A partir de uma linguagem em que nós encontramos nos livros de gramática e vamos pensar que é impessoal no sentido que não tem uma opinião do autor e por isso está na terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? A primeira pessoa é eu, a segunda é tu e a terceira é ele. Isso no singular. No plural, nós temos a primeira pessoa do plural, que é o nós, a segunda pessoa do plural, que é o vós, e a terceira pessoa do plural, que é eles. Então, os verbos aqui na notícia vão estar conjugados na terceira pessoa. Então, vamos lembrar, nós temos aí o verbo estar. Então, ele está. No caso, no plural, eles estão, ok? Vamos continuar a leitura aqui. Inicia-se com o lead e se segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do texto estão presentes os detalhes, relevantes ou não, as causas e as consequências, como onde e com quem aconteceu e a sua possível repercussão na vida das pessoas que estão lendo. O que quer dizer isso? O lead, ele segue o corpo do texto, quer dizer, o lead é o primeiro parágrafo em que nós temos as informações principais. Lembra quando nós estudamos isso? Temos algumas perguntas a serem respondidas. Quer dizer, é sobre quem, sobre o que está falando, quando. Agora, vamos perceber que o editorial muda um pouco. Ele não é exatamente um tipo de texto, mas uma seção do jornal que possui textos selecionados, melhor dizendo, e agrupados através de seu conteúdo público objetivo. Os jornais são divididos em vários editoriais que podem ou não estar encadenados separadamente. Entre os editoriais mais comuns estão política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, coluna e etc. Então, quer dizer, os editoriais, eles têm assim
uma parte em que os autores, eles podem dar a opinião, quer dizer, eles podem falar o que acham aí sobre a política, sobre algum comportamento do ser humano, podem aí dar dicas. Então, o texto jornalístico funciona praticamente dessa forma, entre notícia e editorial. Logicamente, nós temos aí a charge e a tirinha, mas isso nós vamos estudar em outro momento. Antes de voltarmos no texto, eu estou acessando aqui o link que está no PET e é o texto que nós faremos a leitura, pelo menos parte dele, não é? Então, chega de preguiça, é hora de se mexer. Então, é um texto que tem uma ilustração, né, que fala sobre a questão de manter o corpo em movimento. Temos aqui várias vertentes relacionadas a isso, então é um texto completo aqui. Tem até atividades para você experimentar em casa, então vale a pena conferir. Voltando no nosso material, temos as atividades. Atividade 1. Leia o texto a seguir. Chega de preguiça, é hora de se mexer. No isolamento é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. É um texto de Marcela Franco, de São Paulo. Quando a pandemia começou, os irmãos Ana Beatriz, de 13 anos, e Arthur, de 9 anos, acharam muito legal a ideia de não poder mais sair de casa. Acordar sem pressa parecia a melhor parte do isolamento. E fazer escola online também tinha cara de diversão. A família, então, procurou a opinião de médicos que disseram que as crianças precisavam urgentemente fazer alguma atividade física. A solução foi matricular todo mundo, irmão, irmã, mãe e pai, em aulas de Pilates. Pilates é um método de condicionamento físico em que a gente movimenta todo o corpo. São exercícios globais que trazem muitos benefícios. Explica Gabriela Zapparoli, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e neurologia e proprietária do estúdio One Pilates em São Paulo. O terapeuta também está de olho em quem, nos dias de mais preguiça e friozinho, acaba escolhendo a cama para estudar ou trabalhar. Assistir aula na cama de jeito nenhum. A cama é um local de relaxamento e durante a aula a gente tem que estar atenta, prestar atenção, manter o organismo acordado para conseguir aprender. Aconselho. Thaís Dantas, fisioterapeuta da clínica Postura Vital, também em São Paulo, concorda com Gabriela. A cama foi feita para dormir e não para desempenhar atividades de estudo ou funcionais. Assistir aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões musculares e dores. Ensina. Após a leitura do texto, nós temos a atividade 2. Responda às questões. Letra A. Após a sua leitura, explique o que o texto quer ressaltar. O que o leitor pode prever do texto a partir do subtítulo. Então, nós temos aqui uma marcação em azul que explica que o nosso texto fala sobre isolamento, sobre pandemia. E o que mais? Nós temos um subtítulo bem sugestivo. No isolamento, é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. Então, são duas dicas bem interessantes que você aí pode utilizar para responder à letra A. Letra B. De que maneira podemos dizer que o texto é jornalístico? Caso nós temos a entrevista que foi feita anteriormente, não é? A partir aí da Marcela Franco,
Nós temos essa ideia de informar. Temos também aqui a referência que dá toda a dica para você responder. Letra C. Para quem o texto é endereçado? Aos atletas? Os estudantes? Os professores? É muito fácil. Você está vendo que ela está dialogando aí com você que está estudando em casa. Continuando, número 3. Retire do texto um argumento que pode convencer o leitor a mudar as suas condutas no isolamento. Então, nós vamos perceber que argumentar é trazer questões pertinentes sobre o assunto. Então, aqui eu trouxe 2 marcações. Nesse caso, você vai fazer a leitura, ver qual ideia traz aí essa questão, quer dizer, qual ideia se encaixa mais no que foi pedido. Logicamente, nós temos outra ideia aqui da Thaís Dantas, que também você pode utilizar. Atividade 4. Escreva a letra V para verdadeiro nas opções que determinam ser o texto jornalístico e F para falso, o que não determina ser o texto jornalístico. Primeira ideia. A veracidade do assunto, quer dizer, a verdade. As letras do título e subtítulo. Então, nós vamos perceber, por exemplo, aqui, nós temos em destaque o título e o subtítulo. O tamanho do texto. Pense bem, será que o tamanho determina aí se é um texto jornalístico ou não? Os nomes das pessoas envolvidas. Lembra da notícia? As aspas nas falas. Nós percebemos aqui que quando temos a fala de alguém, utiliza-se as aspas. Os nomes da cidade e da jornalista. Então, no início, nós fizemos a leitura para indicar, por exemplo, quem é a autora, de onde ela está falando, quer dizer, de onde é o jornal. Os sinais de pontuação. Será que isso determina se é um texto jornalístico? Pense bem. Atividade 5. Veja a imagem que acompanha o texto. Explique por que a imagem complementa o assunto do texto. Então, nós temos aqui a linguagem não verbal. O que será que ela indica? Você prestou bastante atenção no início de nossa aula? Tínhamos uma legenda que mostrava a resposta. Observe aqui a ideia da academia, do movimento, e assim responda a essa atividade. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!